Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser o vídeo número 0 da playlist sobre sonhos, ok? Então, esse será um dos vídeos, eu acredito que será o principal vídeo do canal aqui, tudo bem? Pode ser que ele fique um pouco extenso, mas quando se fala de desenvolvimento do ser humano, independente de qual área possa se estar falando, aqui nesse vídeo, no vídeo 0, vai ter o fundamento de muitas explicações do que acontece ao longo da nossa vida. Tudo bem? Assim que eu for explicando, vocês vão compreender melhor do porquê dessa importância desse vídeo antes de eu estar saindo falando sobre sonhos e explicar o que sonhos são e como eles impactam na nossa vida no dia a dia, ok? Eu não consigo falar sobre sonhos sem antes eu tocar nesse assunto aqui, que é principal, é fundamental, seria o assunto primordial quando se fala de desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, você tem um sonho, um determinado tipo de sonho. Você sonhou que estava voando, que você viajou, que você encontrou alguém. Porém, como que essa imagem se criou na sua mente? É aí que está o problema. Por quê? Não adianta eu falar sobre sonhos sem antes mostrar de onde que saiu essas imagens, como que ela foi formada na sua mente, por assim dizer. Vou pegar um exemplo aqui para vocês que eu separei. E não vou pedir para vender a caneta, tá? Olha só. Que cor é essa caneta? Qual que é a cor dela? A cor dessa caneta é azul. Pois bem, quem me disse que a cor dessa caneta é azul? Onde que eu aprendi isso? Onde que eu ouvi alguém falar isso? Prestem bem atenção que isso aqui vai chocar vocês. É um assunto simples, mas que... Veja só. Essa caneta aqui, ela é azul. Azul. Se eu parar para lembrar como que eu descobri que isso aqui é azul, se eu fazer algumas técnicas de regressão que eu já expliquei no canal, eu vou lembrar que a memória mais antiga que eu tenho gravada aqui foi mais ou menos quando eu tinha 3 anos de idade, que alguém falou para mim sobre as cores, mais ou menos nessa época. E aí que tá. Alguém falou para mim que essa cor é azul, e eu gravei na minha cabeça que isso aqui é azul. Alguém falou para mim que isso aqui é uma caneta. Ou alguém falou, ou você leu em algum lugar que isso aqui é uma caneta. Você leu em algum lugar que essa cor é azul, que esse formato aqui, com essa ponta que sai uma tinta, que é uma caneta. Então o que que acontece? Você gravou na sua cabeça, na sua mente, o seu cérebro fez isso. Ele pegou elementos que compõem uma caneta, então seja a cor, a esfera, a tinta. Então toda vez que você vê esse objeto, você vai deduzir que é uma caneta. Se tivesse a ponta de um lápis aqui, um grafite aqui na ponta, aqui ó, se tivesse um grafite aqui, você iria perceber que parece uma caneta, só que está com uma ponta de grafite. Então, provavelmente uma lapiseira, porque você já viu que a lapiseira é parecida com uma caneta, mas tem um grafite na ponta. Esse agasalho aqui, ele é um cinza com umas pintinhas brancas, enfim. É um cinza.
eu aprendi em algum lugar que isso era um cinza, ou eu li em algum lugar que isso aqui era um cinza, ou alguém me falou que essa cor é cinza, gravei aqui que isso é cinza. O que eu quero dizer para vocês é que ao longo da minha vida, muitas coisas foram gravadas aqui na minha cabeça. Meu cérebro, ele processou muitas informações. E diante dessas informações é que eu tenho capacidade cognitiva de analisar alguns objetos ou situações. Por exemplo, se eu falar para vocês, imaginem um livro. Provavelmente vocês vão imaginar um livro ou com capa grossa, como faziam antigamente, aquelas enciclopédias e tal. Ou você vai imaginar um livro de gramática ou algo assim. Alguns de vocês irão imaginar uma Bíblia Sagrada, ou talvez até um livro fora do padrão, grande, enfim. Mas vocês vão identificar na sua mente, vai vir a imagem do que seria um livro. E aí que está o detalhe. E aí que está o detalhe que passa despercebido para muitas pessoas. Tudo que você sabe hoje é porque alguém falou para você ou porque você leu em algum lugar. Se você leu em algum lugar, alguém lá atrás ensinou para você a ler. Ensinou o que era o A, o que era o B, o que era o 1, o que era o 2. Alguém fez isso para você. Diante disso, tudo o que você está enxergando é a partir da perspectiva do que alguém falou para você. Se alguém falou que isso aqui para mim é uma caneta, sim, é uma caneta. Convencionou-se que isso é uma caneta. Logo, eu vou tratar isso como uma caneta, porque alguém falou para mim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo que você aprendeu foi porque alguém gravou aqui na sua cabeça, de forma indireta ou direta. Tá bom, Cleiton, eu entendi essa parte de que tudo que tá aqui é porque alguém gravou na minha cabeça. Tá, agora me explica por que tem criança de 3 anos, 4, 5 anos, que tem uma inteligência avançada. Por que tem pessoas que conseguem lembrar de coisas e aprender, sei lá, 3, 4, 5 línguas com 5 anos de idade? Como isso é possível? Até nesse ponto aqui, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que tudo o que você conseguir discernir com a sua mente, se isso é uma caneta, se isso é uma porta, se isso aqui é um... Isso faz parte do processo cognitivo do seu cérebro. Ele que pega as informações que você gravou ao longo da sua vida e ele vai processando conforme você enxergar que isso aqui é uma porta. Eu sei que isso aqui é uma porta. Eu observando, vocês observando, sabem que isso aqui provavelmente é de madeira. Ó, é de madeira. Provavelmente vocês vão perceber que isso aqui, a tinta aqui, provavelmente é um verniz. Então, essa capacidade de identificar os objetos, isso é um processo cognitivo da mente através de elementos que já foi gravado no seu subconsciente. Se você assistir aquele filme lá chamado Quem Somos Nós, você vai ver uma cena falando sobre o barco que os índios não estavam enxergando. Procure ver esse vídeo, Quem Somos Nós, e a cena do barco. Dá uma pesquisada. Tudo o que você consegue interpretar é através de elementos que de alguma forma já estão presentes aqui na sua mente. De alguma forma. Eu nunca queria descobrir que isso aqui é azul sem antes alguém me dar um parâmetro aqui. Que isso aqui é azul. Ok?
Tá, Cleidson, mas e aí aquela criança que consegue falar 3, 4 línguas com 5 anos de idade? E aí? A pessoa aprendeu de uma vida passada? Bem, o conhecimento é igual para todos. Tem elementos aqui que fez com que alguns podem ter elementos que facilitam o aprendizado e outros nem tanto. Mas o processo acontece sim para todos, de forma consciente ou inconsciente. Para essas pessoas que têm um aprendizado acelerado, possui um cérebro, o corpo humano, o corpo físico, sei lá. Não vamos pegar essa parte espiritual, mas vamos trazer mais para a nossa realidade. A pessoa tem uma condição para armazenar informações muito maior do que a maioria das pessoas. Tem a capacidade do cérebro funcionar com uma frequência muito elevada a ponto de conseguir tratar as informações mais rápido do que algumas pessoas. Tá, então você quer dizer que tem uma facilidade para poder aprender? Sim, entre aspas. Entendi, até aqui eu entendi. Então você quer dizer que algumas pessoas, em resumo, têm facilidade, outras não. Até aí tudo bem. Tá. Mas e as pessoas que já nascem com a carga genética de outras pessoas? Elas também não carregam informação dos pais, por assim dizer? Eu digo para vocês que sim. Algumas informações já vêm no seu DNA, já está gravado lá dentro do seu DNA. Conforme o corpo da criança vai sendo gerado no útero da mãe, essas informações, já contidas no DNA, vai ficar armazenada lá no seu subconsciente. Ficaram, no caso, né? Armazenado no seu subconsciente. E de alguma forma já está lá. Porém, o seu pai e sua mãe passou por esse processo aqui, ó, de saber o que isso é a cor azul, que é uma caneta, que é uma porta, a cor cinza e tal. Passaram por esse processo. Então, ou seja, todo ser vivo, todo ser humano, ele passa por esse processo de identificação e de cognição, para poder identificar as coisas, os objetos, enfim. Tá, Cleidson, agora me explica, o que isso tem a ver com sonhos? Bem, qualquer imagem que aparecer nos sonhos, qualquer situação vivenciada em um sonho, isso só é possível porque, de alguma forma, algum elemento que já está gravado no seu subconsciente favoreceu que o cérebro modulasse e criasse um filme através daquelas imagens já presentes nos seus sonhos. Ou melhor, já presente na sua mente. Entre aspas, já presente no seu DNA. É muito provável que, se você começar a trabalhar com técnicas de regressão, você vai lembrar de situações e você vai começar a ter lembranças de coisas que não faz sentido para você. Por exemplo, você vivendo em uma fazenda, sendo que você mora em uma cidade muito movimentada, que é São Paulo, por exemplo. Se você fazer técnica de regressão, você vai ver que você não assistiu filme de fazenda, você não assistiu novela, você não assistiu um desenho. Se você investigar certas situações ao longo da sua vida, você vai ver que não faz sentido nenhum aquela imagem aparecer de você vivenciando aquilo, você sonhando com fazenda. Use esse exemplo que eu acabei de falar para coisas mais específicas. Você vai ver que você não vai lembrar de como que foi gravada a imagem de uma fazenda. Você não vai lembrar. Talvez você tenha ouvido enquanto estava dormindo, em uma música, enquanto você estava dormindo. Que isso é um perigo. Ouvir músicas dormindo. Porque o cérebro, ele fica em funcionamento constante. Quando você faz esse tipo de investigação, você vai ver que não faz sentido algum lembrar de você em uma fazenda. E aí, quando você e aí que tá a grande sacada. Se você conversar com sua mãe ou com sua avó, você vai ver que elas vivenciaram a infância na fazenda, ou tinha uma bisavó que tinha uma fazenda, ou algo assim nesse sentido. Mas isso é um processo de regressão bem avançado
E demora-se muito tempo para você conseguir fazer isso. Entre aspas, para as pessoas normais, por assim dizer. Porém, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que qualquer imagem que está sendo reproduzida através dos sonhos só é possível porque de alguma forma ela foi inserida no seu DNA, por assim dizer, ou na sua mente. De alguma forma foi gravada na sua mente, em resumo, e por isso que é possível você ter sonhos e o cérebro ele fazer filmes com esses fragmentos de sonhos e de vivências também. Como assim fragmentos de sonhos e de vivência? Porque ele pega sonhos que ele já fez e faz virar outro sonho também. Isso é possível acontecer também. Bom, até aqui faltou falar sobre o inconsciente coletivo, que muitas pessoas dizem que tem um inconsciente da humanidade e tal. Isso também é possível através de meditação, de um trabalho muito específico. É possível você acessar memórias do inconsciente coletivo. Ou seja, é possível acessar memória sua, memória de um vizinho, memória... Isso é possível, tá? E de alguma forma, isso também é possível que seja de alguma forma reproduzido nos meus sonhos. Porém, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, não acredite isso como 100% de verdade absoluta. Não acreditem. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vá e veja com seus próprios olhos. Se bem que eu só enxergo que isso aqui é uma caneta, que isso aqui é azul, porque alguém me falou que é essa cor aqui. Então eu estou sempre analisando sobre a ótica de alguém. Presta bem atenção. Tudo que eu analiso é sobre a ótica de alguém. Alguém me falou. Alguém me deu um livro para ler. O livro me falou, faz assim. Alguém me falou que tem que ser assim. Alguém mandou eu fazer assim. Alguém falou que isso é assim. Então, para você que busca o desenvolvimento espiritual, consciencial, que é o foco aqui no canal, é você entender que tudo que você está enxergando é porque alguém plantou aqui a informação e através dessa cognição mental sua que você está interpretando as coisas que estão acontecendo aqui fora. Tudo bem? Agora, analisar essas informações com profundidade, com qual eu venho falando aqui no canal, isso aí faz parte do seu aprendizado consciencial. De você saber que você não é você. No desenvolvimento consciencial, você vai perceber que você não é você e que praticamente a sua vida inteira você aprendeu a enxergar e viver sobre a ótica de outras pessoas. E os sonhos, muitos deles, está relacionado com sobre a ótica de outras pessoas que foi gravada na sua mente. Em resumo, entender os sonhos de forma mais profunda é você perceber que isso aconteceu e que está acontecendo também. Só assim que é possível você tirar proveito de situações boas através dos sonhos e também se afastar de situações ruins também que pode acontecer nos sonhos também. Quando você conhece o processo de como a informação é processada, é gravada na sua mente, fica muito mais fácil você se livrar de certos pensamentos negativos ou sonhos negativos. Ou, principalmente também, se livrar de alguns traumas do passado. Então, só para recapitular. Os sonhos, eles acontecem porque, de alguma forma, as imagens foram inseridas na sua mente. De alguma forma, como já expliquei, foi inserida lá. Ou foi um filme, ou foi alguém que falou, ou você leu, ou o papai, ou a mamãe, ou a professora falou, e te ensinaram que essa cor é azul e que isso aqui é uma caneta. E que tem uma tinta que sai aqui na ponta. Alguém ensinou para você. Alguém ensinou para você que isso aqui é uma porta. Tudo bem? E também com o seu DNA já vem informações do seu pai e da sua mãe, vivências.
E tudo isso que vem através dos genes, que eu posso dizer para vocês, já entra num assunto muito mais específico, que é relacionado à mecânica quântica, que tudo isso daqui é uma onda de informação. E essa onda de informação é apenas movimento atômico, de elétrons, de prótons, nêutrons, enfim. Então, estamos dentro de uma teia magnética, e como todos nós estamos dentro dessa teia magnética, é possível, de algum momento, em algum ponto ali, você conseguir captar alguma frequência, porque tudo é uma onda eletromagnética. Esse já é um assunto mais específico, né, relacionado à mecânica quântica e tal. Porém, para a condução desse vídeo aqui sobre sonhos, eu preciso deixar bem claro que você só consegue discernir algo porque já tem um fragmento dentro da sua mente lá que lhe permite decifrar o que é esse objeto. Se você lembrar do Chaves, se você assistia Chaves quando era criança, ou até agora se você assiste ainda, você vai ver que tinha uma tal bola quadrada, que o Chaves e o Kiko falavam lá. Bola quadrada. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma bola quadrada? O que seria essa bola quadrada? Se você fechar os olhos e tentar identificar como que seria essa bola quadrada, o processo de cognição da mente faz o seguinte. Uma bola quadrada. Você vai imaginar uma bola, ou uma bola de futebol, ou uma bola de basquete. Entendeu? Quadrada. A sua mente vai tentar associar que aquela bola, que é uma esfera, a sua mente vai tentar fazer ela ficar quadrada. Porque um quadrado são 4 lados de mesmo tamanho, é um quadrado. Porém, é muito provável que você vai confundir um quadrado com um cubo. Por quê? A bola é em 3 dimensões. O quadrado é em uma dimensão, que é plano. Um quadrado. Mas um cubo é em 3 dimensões. Então você veja só como que a mente já começa a dar bug, né? Já começa a bugar. Então você vai pegar a imagem da bola e tentar encaixar ela como se fosse dentro de um cubo, para tentar dar uma forma quadrada, que na verdade seria um cubo. E aí já começa a dar nó na cabeça. E você não consegue imaginar como seria uma bola quadrada. Mas, se lá na infância alguém falasse para você que um cubo feito com material sintético, cheio de ar, semelhante à bola, seria uma bola quadrada, ficaria fácil para você identificar o que seria uma bola quadrada de ferro, uma bola quadrada de isopor, uma bola quadrada feita de papel, uma bola quadrada feita de tecido. Ficaria mais fácil. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso, ficou um assunto muito delicado e que com certeza vai mexer com a cabeça de muita gente que assiste isso. Mas se você ficou com dúvida, mas se mesmo assim você ficou com dúvida sobre isso, pode deixar a pergunta aí que eu vou estar respondendo, tudo bem? E assiste lá o filme Quem Somos Nós. Assiste 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes forem necessárias para que você possa compreender com mais profundidade o que foi dito aqui. Tudo bem? Fiquem com Deus e espero que vocês tenham bons sonhos, tá bom? Tchau!